Pois não, desembargador Gustavo. Não, claro, claro. O presente julgado, senhor presidente, colegas, são embargos de declaração, um agravo regimental de uma decisão de indeferimento de tutela provisória de evidência em querela nulitatis, de contas julgadas não prestadas. E, pela ementa, senhor presidente, é uma alegação de omissão, eu estou rejeitando, o embargante reitera argumentos já apreciados no acordo, uma questão relativa a pedido de tutela provisória de evidência, como todos sabemos, a concussão sumária, né, exige um alto grau de probabilidade do direito substancial alegado, que não foi comprovado documentalmente de plano nos autos. Então, já são embargos de declaração, e sendo bastante honesto, presidente, a parte juntou às 10h30 da noite, na véspera do julgamento, um trecho de uma certidão que o Ministério Público faz menção num parecer, e essa certidão não guarda relação com o indeferimento da liminar, e ele tentou trazer isso para justificar. Então, agora está em sede de embargo de declaração no agravo regimental. Então, eu estou conhecendo, mas negando o provimento ao embargo. A proposta do relator de rejeição de embargos, como voto do desembargador Paulo César. Com o relator. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Guilherme. Com o relator. Desembargadora Cátia. Acompanho o relator, presidente. Então, de forma unânime, foram rejeitados os embargos. O segundo processo da pauta, de número 060-0384-76, da relatoria do desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto. Não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora Neide? Não, senhor presidente. Com a palavra o relator. Senhor presidente, é um recurso criminal, uma denúncia. Eu estou indo pela ementa porque o voto já foi disponibilizado. A questão é relativamente simples. Foi uma denúncia pelo crime de boca de urna, do artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2, da Lei 9.504, de 97. Houve condenação a 6 meses de detenção e há uma preliminar de nulidade da sentença que eu estou acolhendo, porque não houve o interrogatório do réu. Não obstante o interrogatório ser a concretização do direito de audiência, que é um desdobramento da autodefesa, e meio pelo qual o acusado apresenta ao juiz a sua versão dos fatos, não há como impor ao réu que ele seja obrigatoriamente realizado. Entretanto, o réu esteve presente nas 2 últimas audiências, acompanhado de advogados, e bem como logo após a primeira já tivesse manifestado seu interesse em ser ouvido por meio de interrogatório, não lhe restou assegurado tal direito. Mesmo que ele pudesse renunciar a isso, deveria estar consignado na ata, o que não aconteceu. Então, é evidente o prejuízo do réu, que sequer pôde apresentar o seu ponto de vista a respeito da imputação constante da peça acusatória. Eu estou votando no sentido de anular a sentença e terminar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento, colhendo-se o recurso interrogatório do réu ou a manifestação expressa dele no sentido de não desejar ser interrogado. É o meu voto, senhor presidente. Você está anulando de ofício ou está provendo o recurso nesse sentido? Estou provendo o recurso para anular a sentença, acolhendo a preliminar. Ok. Como voto, desembargador Guilherme? Acompanho bem lançado o voto. Da desembargadora Cátia? Também acompanho o relator, presidente. Da desembargador Gustavo? Perfeito, senhor presidente. Acompanho o relator. Perfeito. Desembargador Paulo César? De acordo. Da desembargador Ricardo Alberto? Integralmente, presidente. Acompanho. Então, por unanimidade, foi provido o recurso para anular a sentença na forma do voto do relator. O terceiro processo da pauta da relatoria do desembargador Paulo César Vieira Carvalho é o de número 060-5668-36. Não há advogado inscrito para sustentação. O Ministério Público deseja se manifestar? Não, senhor presidente. Reitero os termos do parecer. Com a palavra o relator. Senhor presidente, demais julgadores, a ementa diz: eleições 18, prestação de contas, partido político, diretório regional, prestação de contas relativa ao segundo turno não apresentada, ausência parcial de documentos e informações que não impede a análise das contas prestadas. Porém, falhas que comprometem a regularidade das contas, desaprovação, despesa com recursos públicos não comprovada regularmente,
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Estou votando, então, por indeferir o pedido. Tá, a proposta do relator. Desaprovando aí as contas, né? Está lá no item 8. Tá, a proposta do relator é de indeferimento do pedido com desaprovação das contas. Aprovação das contas. Com desaprovação. Como voto, desembargador Ricardo Alberto. Presidente, eu voto pela aprovação e verifico que, além disso, foi imposta também a sanção devida, inclusive com devolução de ressarcimento. Então, Vossa Excelência acompanha o relator. Vota pela desaprovação. Tá, como vota o desembargador Cláudio Delor? Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Desembargador Guilherme. Acompanho o eminente relator. Desembargadora Kátia. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Gustavo. Acompanho também, senhor presidente. Então, de forma unânime, tá? Foi indeferido o pedido com a rejeição das contas, tá? Com a desaprovação das contas. Desaprovação, exato. Desaprovação. Tá? Agora, o quarto processo da pauta de número 060-0684-72, da relatoria do desembargador Guilherme Couto de Castro. Não, advogado inscrito, como o Ministério Público deseja se manifestar, Não, tá? Como voto do relator? Senhor presidente, aqui a hipótese é de petição de regularização apresentada por candidato que teve suas contas relativas às eleições de 2018 julgadas não prestadas. A unidade técnica até informa que os requisitos estão presentes, salvo a procuração. Não foi juntada a procuração, que é necessária, ele foi regularmente intimado para suprir a falta, não a supriu, e, evidentemente, ele até pode, mais tarde, ingressar com um novo requerimento idêntico, mas, no caso aqui, eu estou votando pelo indeferimento do pedido por falta de procuração. É como estou votando. A proposta do relator é de indeferimento do pedido. Como vota a desembargadora Kátia Junqueira? Acompanho o relator, presidente. Desembargador Gustavo. Eu acompanho, senhor presidente. Desembargador Paulo César. Desembargador Ricardo Alberto. Desembargador Cláudio Delorto. De acordo com o relator, senhor presidente. Então, de forma unânime, foi indeferido o pedido na forma do voto do desembargador relator. Vamos agora ao quinto processo da pauta da relatoria do desembargador Paulo César Vieira de Carvalho, de número 060-0100-68. Um advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar, doutora André? Não, senhor presidente. Com a palavra o relator. Novamente, presidente, pela ementa, dada a simplicidade da questão, eleições 18, requerimento de regularização de contas não prestadas, candidato deferimento. Registro no item 2 da ementa que foram atendidas as exigências do artigo 80, parágrafo 2º da Resolução 23.607/19, razão pela qual o requerimento deve ser deferido, ressaltando que o impedimento de obtenção de certidão de votação eleitoral persistirá até o final da legislatura. Então, pelo deferimento do requerimento de regularização de contas. A proposta do relator é de deferimento. Tá? Como vota o desembargador Ricardo Alberto? Com o relator. O desembargador Cláudio Delorto. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Guilherme. Acompanho o relator. Desembargadora Kátia. De acordo com o relator, presidente. Desembargador Gustavo. Então, de forma unânime, foi deferido o requerimento feito na forma do voto do desembargador relator. Agora, o sexto processo da pauta da relatoria do desembargador Gustavo Alves Pinto Teixeira, de número 060-0025-29. Não há advogado inscrito, o Ministério Público deseja se manifestar? Não, excelência. Com a palavra o relator. Senhor presidente, caros colegas, repetição de regularização, eleições de 2018,
contas julgadas não prestadas. Indo para o terceiro item, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pede pela procedência do requerimento de regularização. Não há a ausência de irregularidade de natureza grave, comprovação de que o valor registrado como recurso de origem não identificado foi um depósito bancário realizado por ela própria. Então, eu estou julgando pela procedência do pedido de regularização das contas, afastando a vedação, a obtenção da quitação. Proposta do relator de procedência do pedido. Com voto, desembargador Paulo César. Desembargador Ricardo Alberto. De acordo, presidente. Com o relator. Desembargador Cláudio Delorto. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Guilherme. Com o relator. Desembargadora Kátia. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, de forma unânime, foi deferido o requerimento feito na forma do voto do relator. O sétimo processo da pauta, também da relatoria do desembargador Gustavo Alves Pinto Teixeira, de número 060-0510-63, não há advogado inscrito. O Ministério Público deseja se manifestar? Não, senhor presidente. Reitero os termos do parecer nos autos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, colegas, hipótese semelhante, petição de regularização também, eleições de 2018, contas julgadas não prestadas, ausência de recursos financeiros de fonte vedada, de origem não identificada e oriundos de Fundo Especial de Financiamento, doação da candidata à sua campanha efetivada por meio de depósito identificado em seu CPF, no valor de R$ 5.000. Na jurisprudência dessa corte e do TSE, eu estou julgando procedente o pedido de regularização das contas, afastando a vedação à obtenção de quitação eleitoral tão logo encerrada a legislatura. É como eu voto, senhor presidente. Proposta do relator de procedência do pedido. Como voto, desembargador Paulo César. De acordo. Desembargador Ricardo Alberto. Com o relator, presidente. Desembargador Guilherme. Com o relator. Desembargadora Kátia. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, de forma Também unânime, acompanho o foi... relator, senhor presidente. O desembargador Cláudio, me perdoe, tá? Acabei pulando Também aí. acompanho. Então, de forma unânime, foi deferido o requerimento feito na forma do voto do desembargador relator. O último processo da pauta, é o oitavo, um processo adiado da sessão anterior. É um processo com quórum qualificado, razão pela qual eu voto, da relatoria da desembargadora Kátia Valverde Junqueira, da processo de número 060-0391-68, tá? E tem uma outra numeração em razão da migração PJE, de número 0000081-17. Não há advogado inscrito para sustentação. O Ministério Público deseja se manifestar? Não, excelência, eu reitero os termos do parecer constante dos autos. Com a palavra, então, a relatora. Presidente, demais pares, trata-se de recursos eleitorais propostos pelo Ministério Público e também por um dos réus que foi condenado em sentença de primeira instância, justamente interpostos contra essa sentença da 54ª Zona Eleitoral, em sentença proferida em ação de investigação judicial eleitoral. A sentença, ela absolveu um dos réus e condenou o outro, né, a 8 anos de inegibilidade, apontando apenas um dos fundamentos do pedido do Ministério Público. Por essa razão, o Ministério Público recorre, pedindo a consideração de todos os seus argumentos, e o réu que foi condenado recorre pela sua absolução. Eu estou aqui julgando, acolhendo parcialmente o pedido do Ministério Público e negando provimento ao pedido do réu recorrente. E, nesse caso, nesse sentido, eu estou entendendo, de fato, que houve abuso de poder político por mais esse motivo, que é pelo uso político do espaço público da Câmara dos Vereadores, onde foi feito um discurso, uma apologia ao próprio candidato, ele mesmo fazendo esse discurso. Nesse sentido, eu estou, então, repetindo, dando provimento para acolher mais esse motivo e negando provimento quanto ao outro argumento, que é pelo uso
do reinaugurações em espaços públicos, porque, a meu ver, não foi efetivamente comprovado esse fato. Mas o efeito da condenação não vai ser alterado, considerando que permanecem os 8 anos de inegibilidade. Isso aí é que é efetivamente a forma como estou votando, presidente. A proposta de provimento do recurso do Ministério Público Parcial. e rejeição, provimento parcial e rejeição do recurso da parte ré. Como voto, desembargador Paulo César Vieira de Carvalho. Desembargador Gustavo. Sim, desembargador Gustavo. Senhor presidente, cara, o desembargador estava lendo, acompanhando aqui o voto e lendo ao mesmo tempo. Eu estou acompanhando a relatora. Me chamou a atenção essa renomeação de 1.700 cargos. Até poderia, é habitual até, né? Houve uma troca, poderia ser, eu queria era aprofundar, mas como o recurso do Ministério Público está sendo provido nesse ponto em relação a essa usurpação da primeira sessão que ele fez essa ode ao próprio cargo, à própria pessoa, eu estou acompanhando a relatora integralmente. Desembargador Paulo César. Acompanho integralmente. Desembargador Ricardo Alberto. Presidente, acompanha, tive a oportunidade de ler o voto colocado no sistema e não há nenhuma ressalva, só elogiando a relatora, presidente. Desembargador Cláudio Delorto. Senhor presidente, eu acompanho o voto da eminente desembargadora relatora, muito bem lançado, e acompanho integralmente. Desembargador Guilherme. Com a douta relatora. Eu também acompanho a relatora. Por essa razão, por unanimidade, foi provido parcialmente o recurso do Ministério Público e foi negado provimento ao recurso da parte ré. Encerrados os processos da pauta, eu anuncio que a próxima sessão será amanhã, no dia 1º de julho, às 15 horas. Tá? Eu peço desculpas aos membros do colegiado, eu me distraí na hora de dar a palavra a um a outro, tá? Porque eu mudei minha estrutura aqui de local de participação e acabei tendo dificuldade operacional aqui. Tá? Mas fica aí o registro das minhas desculpas. E declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde, bom dia ainda. Bom dia para todos.